falar de futebol agora, nós vamos agora à nossa redação, porque está chegando agora o Matheus Medeiros. Matheus, boa tarde para você. Futebol de luto, né? Jordevar, boa tarde. Futebol de luto, porque tivemos ontem a morte de Juan Izquierdo, jogador uruguaio do Nacional. A situação foi a seguinte: semana passada, oitavas de final da Libertadores da América, São Paulo contra Nacional, e aí já no finzinho do segundo tempo, o zagueiro uruguaio caiu em campo. Um mal súbito, a ambulância entrou para fazer os primeiros atendimentos, foi levado para o hospital e ele ficou internado nesses últimos 6 dias. Se recuperando, deveria estar se recuperando, né? Mas o quadro piorou bastante e no final ele teve uma morte encefálica após parada cardiorrespiratória. Então, eu fui atrás de explicações, né? Conversei com o cardiologista especializado na área esportiva, Marcos Perillo, e ele explicou para a gente um pouco mais sobre esse caso do Juan Izquierdo. Que fica de lição nesses casos é justamente a necessidade da prevenção. Durante a avaliação dos atletas, ou mesmo de quem pratica esporte, a gente faz a prevenção primária, né? Então, a avaliação clínica, se o paciente tem sintomas, se o paciente tem antecedente familiar, se ele já teve alguma arritmia, se ele já teve algum problema cardíaco, alguma cirurgia. E nos exames complementares a gente tenta identificar e a gente consegue, através de uma avaliação pré-participação bem estruturada, mais de 80% dos problemas que podem vir a gerar um evento cardíaco como esse do Izquierdo, que foi uma parada cardíaca em campo. Mas quando acontece no campo, a gente precisa ter uma equipe muito preparada e os equipamentos também disponíveis para que a gente possa atender imediatamente essas paradas cardíacas. Então, quando quando o atleta ele cai em campo, precisa ser assumido como uma parada cardíaca. Claro que na hora que o médico chega, ele pode identificar que ele está acordado, que ele está respirando, que ele tem pulso, mas se houver qualquer tipo de dúvida, uma reanimação cardiorrespiratória tem que ser imediatamente iniciada. Cada 1 minuto que a gente perde nessa reanimação, seja com compressões ou seja com um choque, por exemplo, com um desfibrilador, a gente tem um aumento de mortalidade de 7 a 10% a cada minuto. O atendimento feito em campo foi um pouco demorado, talvez isso tenha acarretado na piora do quadro do jogador, que acabou tendo um quadro neurológico muito afetado nos dias seguintes, até que ontem ele faleceu e nesse momento o campeonato uruguaio está interrompido, sem data para voltar, todos se solidarizando com essa situação, Jordevar. Olha, muito triste, né? A gente fica, sempre quando a gente vê o atleta, a gente pensa que está sendo acompanhado de perto, né? Toda semana, todo mês, para cuidar da saúde, mas às vezes tem algumas surpresas desagradáveis, né? Nos anos 2000, Jordevar, de 2004 a 2012, tivemos uma infestação de casos de mal súbito em campo. Eu falo infestação, 6, 7 casos que aconteceram. É muita coisa, né? E aí, depois disso, os jogadores, os clubes passaram a ter algumas obrigações com os seus jogadores, com exames cardiológicos um pouco mais detalhados no início de cada temporada. Isso todo clube faz, só que realmente uma fatalidade, né? Ninguém esperava que em 2024 um jogador pudesse sofrer de uma arritmia dentro de campo depois de tantos exames que são feitos. Pois é, e a imagem é triste, né, Matheus? A gente percebe, a imagem pegou no momento exato que ele começa a passar mal, começa a cair, foi inclusive amparado por um companheiro, né? Triste isso aí. Sim. Mais alguma coisa? Não, só isso. A gente acabou de ver aí os clubes goianos, né, se solidarizando com essa situação. O Vila Nova, o Goiás e o Atlético postaram em suas redes sociais mensagens de apoio ao Juan Izquierdo, à família do Juan Izquierdo, né, e também ao Nacional do Uruguai. Tá certo. Amanhã vamos fazer conta, né, para ver quem sobe e quem desce. Amanhã é dia de conta porque Vila Nova, Goiás na Série B precisando subir e na Série A o Atlético tentando resistir ao rebaixamento. Amanhã a gente chega com as contas do que é necessário para cada time. Na verdade, só o Vila tá melhor do que todo mundo, né? O Atlético tá desesperado, o Goiás tá ali. O Vila tá melhor, mas tá com o pé no chão porque lembra de 2023, Jordevar. Amanhã a gente fala disso. Beleza. Um abraço para você, obrigado. Abração. Viu?